Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a tua salvação. É preciso que você guarde o que tens, é preciso que você vigie até o fim, é preciso, como está lá em Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Hebreus, no capítulo 2, versículo 1 ao 18, que diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, justificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra, o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamarem irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, nós podemos perceber aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 1 ao 18, uma abordagem sobre uma salvação grandiosa. Vamos para a introdução da lição, louvado seja o nome do Senhor, que diz: o autor dá início à seção de Hebreus, capítulo 2, versículo 1 ao 18, com uma forte exortação. Era necessário, por parte dos crentes, maior firmeza em relação às coisas espirituais. O que o autor observava entre eles era certa letargia e negligência diante de um fato de tão grande importância como é a salvação. Nesse aspecto, a resposta devia ser dada por meio do retorno às verdades anteriormente ouvidas e que haviam sido esquecidas. Isso era de suma importância, porque evitava que algum deles viesse a se desviar. De fato, o vocábulo grego usado pelo autor, parárreo, traduzido como desviar, significa originalmente perder o rumo. O termo era usado também em relação a um barco que acidentalmente era desancorado e lançado à deriva em alto mar. No pensamento do autor só havia uma maneira de manter-se no rumo certo, ancorando o barco no porto seguro, que é Jesus. Glória a Deus. Ponto central diz: precisamos ser vigilantes e não negligenciarmos a salvação divina. Então, meus amados, a salvação é o maior bem que nós possamos receber da parte de Deus na terra. Não tem coisa maior do que a salvação da vida de um crente, da vida de um fiel a Deus. Porque a salvação é o que nos vai garantir o direito de nós morarmos com Deus para sempre, eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. É como nos diz a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Nós podemos ver aqui que Jesus Cristo disse aos seus discípulos para que eles não se alegrassem apenas porque eles expulsaram os demônios por meio do nome de Jesus.
eles não se alegrassem apenas porque os enfermos e os doentes eram curados em nome de Jesus. Muitas pessoas às vezes acham que porque tem um dom do Espírito Santo, ou já é batizado com o Espírito Santo, ela não pode perder a sua salvação. Se ela não vigiar, se ela não permanecer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, se ela não estiver cada dia mais buscando a presença do Espírito Santo na sua vida, meus amados, essa pessoa ela pode se apostatar, ela pode se desviar e ela pode sim perder a sua salvação. Por isso que muitos estão negligenciando, estão letárgicos porque estão dormindo na fé. Mas Jesus está dizendo nesta lição: desperta tu que dormes, porque brevemente eu virei buscar a minha igreja. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Amém. Vamos ler aqui, louvado seja o nome do Senhor, Evangelho escrito segundo São Lucas, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 10, versículo 20, Jesus Cristo disse: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então a alegria maior que o crente tem é porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Quantos aqui têm essa esperança? Então glorifique ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Então permaneça na sã doutrina. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com falsos ensinos. É preciso nós estarmos nos vacinando com a palavra de Deus. Vamos para o tópico 1. Uma salvação grandiosa. Primeiro subtópico: testemunhada pelo Senhor. O autor faz um contraste entre as alianças do Sinai e do Calvário. Enquanto a antiga aliança foi intermediada por anjos, versículo 2, a nova aliança tinha Jesus, o Filho de Deus, como seu mediador. O autor não então faz uma analogia entre as duas alianças para que o contraste entre ambas fique bem definido. Foi Jesus, o Filho de Deus, e não os anjos, que anunciou essa tão grande salvação. Por serem mediadores da lei, os anjos despertavam grande estima a respeito dos judeus por eles. Se uma aliança firmada na lei mediada por anjos, imperfeita e transitória, requeria obediência por parte dos crentes, muito mais nova aliança que é perfeita e eterna, de quem não observava os princípios do antigo pacto, quebrando os seus preceitos, era punido de forma dura, que castigo merecia quem ultrajava a nova aliança, que em tudo era superior. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O comentarista da lição, meus amados, ele está falando aqui, por sua vez, que os anjos testemunharam do Deus Jeová, ou Yahvé, aleluia, na antiga aliança, no antigo pacto que Deus fez, por meio de Abraão, por meio de Isaac, por meio de Jacó, por meio de Moisés na sarça ardente. Quando no Monte Sinai Deus aparece a Abraão, a Moisés, e se manifesta ali numa sarça ardente, e ele diz para que Moisés pudesse ir tirar o povo de Israel, que estava oprimido por Faraó no Egito. Aleluias. E Deus tirou o povo de Israel com um braço forte e mão estendida, como está na palavra do Senhor. E assim os anjos se revelavam quando Moisés, ou Abraão, por sua vez, ele por sua vez recebeu a promessa da parte de um anjo, aleluia, de uma teofania, aleluia, que ele por sua vez teve uma descendência numerosa, como as estrelas do céu e como as areias do mar. E a sua esposa Sara, nos dias da sua velhice, daria à luz um filho, aleluia, e o nome do seu filho, por sua vez, seria Isaac. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos ver, meus amados, que na antiga aliança, os anjos, eles eram mediadores aqui no antigo pacto. Mas na nova aliança, mediada por Jesus Cristo, como está lá em 1 Timóteo 2,5, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós temos hoje um mediador que é maior, perfeito, aleluia, do que os anjos, que o nome dele está em glória, está à destra do Deus Todo-Poderoso, e o seu nome se chama-se Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, a esse Deus que é poderoso e tremendo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o subtópico 2, proclamada pelos que a ouviram.
Essa salvação grandiosa foi primeiramente anunciada pelo Senhor, e posteriormente anunciada pelo Senhor e posteriormente por aqueles que a ouviram. Hebreus 2:3. Fica evidente nesse texto que o autor não foi uma testemunha ocular dos feitos de Jesus, mas receber a palavra por meio dos que a ouviram. Mesmo não tendo recebido a palavra de Deus diretamente do Senhor, o autor não tem dúvida que a mensagem apostólica era essencialmente a mesma palavra de Deus. Esse fato deveria fazer com que os crentes fossem mais diligentes na observância dos preceitos neotestamentários. De fato, a palavra bebaió, aqui traduzida como confirmar, tem o sentido de algo que transmite segurança e confiança. Em que transmite segurança e confiança. Em outras palavras, o que o Senhor anunciou, que posteriormente foi proclamado por testemunhas oculares, deve servir de fundamento da nossa fé. Então, a palavra de Deus, escrita por os seus santos profetas no Antigo Testamento, ela foi revelada por sua vez aos seus profetas, e toda a Bíblia, como está lá em Timóteo, é inspirada por Deus. Toda a escritura divinamente escrita, ela é inspirada por Deus para ensinar, para redarguir, para exortar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é, por sua vez, um manancial de bênçãos para cada um de nós. E aqui nós podemos perceber que os apóstolos, eles revelaram aquilo que eles viram. Pedro, Paulo, por sua vez, eles escreveram o que eles viram diretamente do Senhor. Paulo, ele teve ali aquela cegueira em que Jesus falou a ele: Saulo, Paulo, Saulo, Saulo, aleluias, é possível recalcitrar contra os aguilhões? O próprio Jesus falou diretamente com Paulo.